minutinho. Bom, hoje a gente vai ter mais uma atividade da nossa agenda do apoio pedagógico, que a gente está fazendo toda terça às 14h. Hoje o tema da atividade é manejo da ansiedade pré-prova. A gente tem como convidada hoje para fazer essa fala para a gente a Marilda Dantas. A Marilda é doutora em psicologia educacional pela Unicamp, mestre em psicologia pela Universidade de São Francisco, é graduada em psicologia e em pedagogia. Atualmente, ela trabalha como orientadora educacional no Serviço de Apoio ao Estudante da Unicamp e também como docente no curso de psicologia na Unieduc. Então, eu queria agradecer muito o aceite da Marilda e a participação dela nas nossas atividades. Esse é um tema muito recorrente no ensino presencial, a ansiedade nas avaliações. Agora, no ensino remoto, a gente teve uma mudança na forma como a gente estuda, como a gente se relaciona com as avaliações, mas ainda há muitos alunos indicando essa ansiedade quando vai chegando perto das avaliações, com o resultado, com o desempenho na avaliação. Então, acho que é uma atividade que vai ser bem proveitosa, a gente está gravando também, para quem não puder assistir agora. Marilda, eu passo a fala para você, o que você precisar, é só chamar a gente, tá bom? Olá, Michele, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas aqui nessa atividade aí organizada pela Michele. Eu gostaria de agradecer o convite, de estar aqui com vocês. Em especial, gosto muito de onde vocês estão, que é sul de Minas. Tenho um carinho muito especial por vocês, né, pelo pessoal daí. Eu trabalhei muito tempo, né, nessa região, então tenho muitas boas lembranças desse lugar. Então, hoje nosso objetivo é conversar um pouquinho sobre essa temática, ansiedade, que é uma temática muito comum, muito trazida aí pelos alunos em diferentes momentos. Então, nosso objetivo é conduzir aqui algumas leituras, né, alguns debates, algumas atividades para a gente poder entender melhor o que é isso, como que funciona, né, o que a gente pode fazer para poder driblar, né, a tal da ansiedade. Então, a Michele já fez uma apresentação minha aqui. Acho que como a gente não está em número muito grande, né, nós estamos com 24 pessoas na sala, se vocês puderem ir colocando aqui o nome de vocês, ou quem quiser abrir microfone também, né, dizer o nome, que curso que é e de onde vocês estão falando, de que cidade vocês estão falando, acho que seria bem legal para a gente poder, para eu poder conhecer melhor vocês e a gente poder iniciar esse diálogo. Então, quem quiser começar, sinta-se à vontade, pessoal. Mayra, boa tarde, Letícia. Eu não sei vocês, mas aqui está muito frio. Jacuí, Mayra, seja bem-vinda. A gente aproveita para fazer essa atividade aqui de aquecimento. Letícia. Letícia está em São Paulo. Tudo bem, Letícia? Ok. São Gonçalo, Isabela de São Gonçalo, de nutrição. São Gonçalo do Sapucaí, a Caroline, do curso de odonto, de Socorro. Legal, tá pertinho ali, né, Caroline? A Gabriela, de Poços de Caldas. O Márcio, de Sete Lagoas. Legal. Rafael, de Boa Esperança. Se não me engano, é a terra do... esqueci o nome dele. Aquele autor conhecido. Rubem Alves. Rubem Alves, isso. Obrigada, Michele. Curso de Ciência da Computação. A Sandra, nossa, está da Colômbia, mas está em Campinas. Ok, Sandra. O Samuel, de Santo Antônio do Amparo. André de Botelhos, do curso de odonto. Maria Clara é de odonto também, mas está no interior de São Paulo, Mococa. Legal, temos
Pessoas de várias cidades aí, né? Muito bem, pessoal. Eu vi que deu uma paradinha aqui no chat, mas não tem problema. Vocês podem continuar escrevendo aí. Olha, o Jean também de Boa Esperança, Andréia de Caconde, ali na Divisa. Muito bem. Tá ótimo, pessoal. Tudo bem. Então, eu vou recorrer aqui ao meu roteiro, né, de conversa com vocês, para a gente poder iniciar. Eu imagino que já esteja aparecendo aí. Se alguém puder só me confirmar. Sim, Marilda, está aparecendo. Beleza, obrigada, Michele. Então, a nossa proposta aqui hoje é falar um pouquinho sobre ansiedade, nesse recorte, né, frente às avaliações, entender um pouquinho sobre o manejo da ansiedade e um convite aí para poder enfrentá-la, né? Acho que uma das estratégias mais eficazes é justamente o enfrentamento. Então, eu estou aqui representando o Serviço de Apoio ao Estudante da Unicamp, né? Por isso aí tem meu nome, o nome das minhas colegas que compartilham essa atividade comigo. E a gente vai aí, ao longo desse tempinho, conversar com vocês a respeito da ansiedade. Para começar, eu criei aqui um Jamboard, eu não sei se vocês já estão familiarizados, mas eu queria que vocês fizessem, então, um exercício aí de reflexão, um exercício de retomada aí um pouco sobre a experiência de vocês, principalmente aí no ensino superior, e tentassem responder essas duas perguntas, né? O que te gera mais ansiedade durante o estudo, né, ou da realização de provas, e o que você costuma fazer para lidar com essa ansiedade, tá? Então eu vou colocar aqui no chat o link para vocês. O Jamboard, ele, na verdade, acaba sendo como uma lousa. Ele já está liberado para edição, então vocês podem acessar, já tem essas páginas aqui preparadas, né, para quem, deixa eu ver se, ó, o pessoal já está chegando aqui, muito bem. Então, vocês estão vendo aí o Jamboard, tem uma primeira página que está justamente a pergunta que eu coloquei, né, o que te gera mais ansiedade. Se clicar na setinha lá em cima, né, próximo dos números de 1 a 5, né, vocês irão para a página 2, que tem justamente a segunda pergunta, né, o que você costuma fazer para lidar com essa ansiedade? Como que escreve aqui no Jamboard, né, para quem não está familiarizado? Na lateral tem uma barrinha de ferramentas, né, eu costumo usar aqui a nota adesiva, né, então eu posso colocar lá prova de matemática, não sei, vou pôr aqui o que pode ser, por exemplo. Né? Escrevi, cliquei, né, e já aparece ali a notinha para poder colocar aí o que vocês possam responder. Então, vou dar um tempinho aqui, uns 5 minutinhos para vocês poderem escrever e a gente já continua. Se alguém tiver com alguma dúvida, né, ou com alguma dificuldade para manejar aqui o Jamboard, só me chamar.
Pessoal, para quem já fez essa primeira página, pode responder a página 2. Só clicar na setinha lá em cima. Quando você clica, aparece próximo frame. E aí tem a outra pergunta para vocês responderem. O que você costuma fazer para lidar com essa ansiedade? Muito bem, pessoal. Eu estou acompanhando aqui a escrita de vocês. Eu vi que o primeiro quadro, acho que a maior parte já respondeu. O pessoal deve estar terminando aí o segundo quadro. Enquanto isso, eu vou comentando aqui a escrita de vocês, né? O que vocês apontaram aí em termos de ansiedade. Eu deixei aqui um meme, né? Só para a gente poder descontrair um pouquinho, né? O que estudei barra o que caiu na prova, né? E aí os desenhos de duas cabeças opostas, né? Isso é muito comum, né? E se isso acontece, é importante tentar identificar o que pode estar acontecendo por isso, né? Será que aquilo que eu estou identificando, né? Ou será que eu estou identificando o que pode ser mais importante, mais relevante do meu estudo? Né? Eu acho que essa é uma pergunta para a gente começar a pensar daqui para frente, né? Porque falar sobre ansiedade acaba sendo um aspecto para poder entender melhor o que acontece e como lidar com essa sensação, com essa emoção muito desagradável para a maior parte das pessoas. Então, eu vejo aqui, né, algumas coisas que vocês colocaram, por exemplo, se estou preparado da maneira correta, se vou ter tempo para estudar o necessário para me sair bem na prova, medo de falhar com relação à nota, demorar para compreender um assunto, muitas vezes básico, quando faço os exercícios sobre a matéria e tenho muitos erros, medo de ir mal e não ser um bom profissional, se sinto realmente preparado para a prova e o medo de dar o branco na hora da prova, se realmente estou compreendendo o conteúdo,
Quando não estou compreendendo o assunto, tenho muitos afazeres. Pré-prova, sempre me sinto ansiosa, não tem algo específico, mas a ansiedade de ser avaliada mesmo, me sinto apreensiva, incapaz às vezes. A gente está falando aqui de prova, né, que acaba sendo assim o mais tradicional, mas isso pode ser em qualquer tipo de avaliação, né, às vezes apresentar um seminário, né, às vezes apresentar algum tipo de trabalho, né, ou a entrega de um relatório muito importante. Então, muito do que vocês colocaram aqui diz respeito a pensamentos, antecipações, né? Ou às vezes estratégias de estudo que não podem estar fortalecidas o suficiente para vocês sentirem-se mais seguros. Então, isso é um pouco do que a gente vai falar hoje para ajudá-los, né, a desenvolver algum controle, né? Acho que essa é a nossa proposta aqui hoje. Indo aqui para o segundo quadro de vocês, né, o que você costuma fazer para lidar com essa ansiedade? Ainda não sei lidar, desconto na comida, isso é muito comum, né? Isso funciona muito diferente para as pessoas, né? Algumas acabam comendo demais e outras comendo de menos, né? No meu caso, eu como de menos, né? Mas isso varia de pessoa para pessoa. Né? Outras pessoas acabam tendo mais sono. Não sei lidar na maioria das vezes. Eu durmo ou assisto algo para que me acalme, ok? Né? Pode ser dar uma descontraída, né? Tentar ver outras coisas, preparar-me adequadamente com antecedência para identificar dificuldades. Mesmo assim, sempre fico ansiosa no dia de saber o resultado. Essa é uma boa estratégia, viu? A preparação ela é fundamental. Tento pensar que, independente do resultado, vou me esforçar para dar o melhor de mim, mas mesmo assim a insegurança permanece. Entro em desespero e não consigo fazer mais nada relacionado à faculdade. Antes da prova, tento aceitar minha ansiedade e ver que faz parte, porém, durante a prova. Se não estou me saindo bem, acabo cedendo ao desespero. Deito, tento relaxar e organizo. Ouvir música ou caminhada, me preparo e tento descansar, ficar mais calma e confiante na véspera da prova. Muito bem, pessoal, respirar. Então, tem algumas estratégias aqui que elas são muito eficazes, e isso também vai depender de cada um, né? De que forma também que essa ansiedade está interferindo na vida de vocês. Essa é uma pergunta muito importante para ser respondida, né, ao longo da oficina de hoje por vocês mesmos, para que vocês busquem ajuda, né? Eu acho que uma das estratégias que a gente tem identificado aí na literatura, né, e tem tido assim resultados mais interessantes, é justamente a estratégia de buscar ajuda. Acho que o fato de vocês estarem aqui hoje também, né, participando dessa oficina, tentando entender e saber mais sobre o assunto, acho que isso também já representa aí essa estratégia de busca de ajuda, né? Acho que isso precisa ser reconhecido, né, e precisa ser valorizado por vocês também. Muito bem, né? A gente costuma dizer que as pessoas ansiosas, elas acabam vendo as coisas por uma lente de aumento, né? E nossa tarefa aqui, enquanto profissionais especializados, é justamente ajudar a pessoa a tirar essa lupa de aumento, né, e tentar observar a situação do tamanho real que é, né, e a partir disso, o que pode ser feito. Então, eu acho que essa figura aqui representa um pouco disso também, né, e vale essa pergunta. Se fosse para pensar em uma linha do tempo, né, onde sua mente vive a maioria do tempo? Será que é no presente? Será que é no passado? Será que é no futuro? Né? Geralmente as pessoas ansiosas, elas estão pensando lá na frente, né? Não que isso seja um problema, né? A gente faz esse movimento o tempo todo, né? A questão é a cor também que a gente acaba colocando para esse futuro. Muitas vezes a percepção das pessoas ansiosas, não que elas não tenham razão, né? Mas acaba sendo aí antecipações bastante catastróficas. Então é importante também começar a desenvolver o que a gente chama de automonitoramento, né, sobre o que eu estou pensando, em que momento
está esse pensamento, né? Em que momento do tempo eu estou antecipando, e o que eu estou antecipando em termos aí desse recorte que a gente está falando, que é o estudo e a realização de provas. É importante também conhecer um pouquinho sobre o que acontece no nosso organismo, né, em termos de ansiedade, porque quando a gente fala de ansiedade, ele vai envolver aí vários fatores, além daqueles que a gente conhece um pouco mais, como isso que vocês acabaram relatando, né, desespero, né, ou ainda sentimentos de insegurança, mas biologicamente, o nosso organismo, ele também acaba se manifestando. Então, eu vou passar um videozinho aqui para vocês, bem curto, tem aí 5 minutos, não é um vídeo muito longo, né, e ele é bem didático, né, acho que ele representa um pouco aí do que o organismo acaba desenvolvendo ou desencadeando, né, ao longo das sensações que acabam trazendo algum tipo de sofrimento. Tá? Então, observem, né, vejam se tem alguma coisa que chama a atenção de vocês, se vocês querem comentar, se vocês se identificam, né, com alguma questão. Isso é bastante importante para a gente começar a entender, né, o que é ansiedade, como que ela acaba sendo desencadeada, e o que a gente pode fazer a partir de então. Tá? Então, já está aqui no gatilho. Eu acho que já é para aparecer, só me confirmem se está aparecendo e se vai sair o som, tá bom? Certinho. Todos os dias, nós sentimos graus diferentes de ansiedade. Você espera o resultado daquela prova muito difícil, quando você tem um encontro importante marcado com alguém, na expectativa antes de uma entrevista de emprego, entre outras situações. Todas essas situações envolvem ansiedade. Mas, você já pensou como acontece a ansiedade? E por que acontece? Há diversas formas de se descrever a ansiedade. As mais comuns são elevação do batimento cardíaco e da tensão muscular, estar aparentemente preocupado, um estado de inquietação, entre outros. Geralmente, não é muito confortável sentir ansiedade, mas por que a sentimos antes de realizar algo que consideramos importante? A ansiedade é um estado de humor orientado para o futuro, que pode acontecer diante de uma situação de ameaça que não está muito clara. As reações de ansiedade, quando imediatas, são definidas como reações de luta-fuga. Todas as respostas deste tipo têm como objetivo a sobrevivência. Diante de alguma forma de perigo, o cérebro envia informações ao sistema nervoso autônomo, este que é subdividido em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Esses dois sistemas controlam os níveis de energia do corpo. O sistema nervoso simpático irá liberar energia, preparando o corpo para a ação, e o sistema nervoso parasimpático fará com que seu corpo volte ao normal. O sistema nervoso simpático irá liberar duas substâncias, adrenalina e noradrenalina. Elas, neste caso, têm a função de manter o estado de ansiedade durante um certo tempo. O sistema nervoso parasimpático irá impedir com que a ansiedade aconteça como uma espiral. Além disso, geralmente as substâncias liberadas pelo sistema nervoso simpático levam algum tempo para ser destruídas, mesmo após esse sistema não estar mais em ação. Ou seja, ainda poderá ser sentida uma sensação de apreensão, porque essas substâncias estarão ainda flutuando pelo seu corpo. Isso é uma reação totalmente natural. É comum que estejamos pálidos e que possamos sentir nossa mão fria e que também possamos sentir tontura, calor e frio fortes, além da sensação de fuga da realidade e a vista borrada. Porque há uma redução do fluxo de sangue para a cabeça. Durante a ansiedade, todo o metabolismo corporal é ativado. Por isso, é normal sentir-se cansado,
pois o organismo consome muita energia durante esse processo. Muitas pessoas têm receio do que lhes pode acontecer como consequência a seus sintomas, talvez por ter aprendido que seus nervos podem se esgotar e elas possam talvez entrar em colapso. Mas isso de fato não acontece. Como já discutido anteriormente, a reação de luta e fuga é produzida dominantemente por atividade no sistema nervoso simpático, que é combatida pelo sistema nervoso parasimpático. O sistema parasimpático é, de certa forma, uma salvaguarda contra a possibilidade do sistema simpático danificar-se. A pior coisa que poderia acontecer durante um ataque de ansiedade seria que a pessoa poderia desmaiar, sendo que, se isso acontecesse, o sistema nervoso simpático interromperia sua atividade e a pessoa recuperaria seus sentidos em poucos segundos. Contudo, desmaiar em consequência da reação de luta e fuga é extremamente raro, mas, se isso acontecer, é um modo adaptativo de impedir que o sistema nervoso simpático fique fora de controle. É importante destacar que a ansiedade, enquanto reação natural do organismo, é importante, pois é necessária à nossa sobrevivência. Porém, se essa ansiedade está causando algum prejuízo à sua rotina de atividades, ao seu convívio social ou à sua saúde emocional, talvez seja o momento de você procurar uma psicoterapia. Assim, você poderá aprender a se adaptar e viver melhor. Muito bem. Ok, pessoal. Conseguiram acompanhar o vídeo? Tem algum ponto, alguma ideia, algo ali que chama a atenção de vocês nesse vídeo? Eu percebi que num momento que eu estava no ápice mesmo, não só da ansiedade, mas depressão mesmo. Parece que eu apenas existia. Eu estava andando na rua assim e eu não estava ali. O meu corpo estava ali, mas minha cabeça não estava. Então, é uma sensação muito ruim de apenas existir e não, sei lá, agir, sabe? E muitas das coisas que falou nesse vídeo eu passei e ainda passo também. Entendi, Isabela. É muito desconfortável, né? Ansiedade nesse nível, né? E se está associada aí a algum outro tipo de problema, de dificuldade, acaba sendo, assim, algo que precisa de atenção, né? Que precisa aí de um acompanhamento especializado, né? Acho que quanto antes a gente conseguir fazer essa identificação e buscar ajuda, melhor, né? Muitas vezes a gente acaba resistindo, né? Não sabendo exatamente aonde procurar ajuda, e isso acaba só intensificando o sofrimento, né? Então, acho que uma primeira ideia assim, é justamente isso, né? Tentar identificar o quanto que esse desconforto está interferindo na vida de cada um, né? Muitas vezes é algo mais passageiro, né? Algo mais pontual, né? Algo que com algum ajuste, né? Algum tipo de apoio a gente já consegue desenvolver controle, né? E outras vezes não, né? Pode ser que já tenha algum tipo de histórico, pode ser que a gente esteja passando por algum outro tipo de dificuldade, né? Justamente agora, né, nesse momento da pandemia, nesse não, né? A gente já está um ano e tralalá de pandemia, né? Mas esse ambiente de insegurança, né? Uma adaptação aí ao ensino remoto, né? Ou às vezes dificuldade de poder conduzir o estudo pelo estudo remoto, pelo ensino remoto, acaba aí potencializando algum desses sintomas, né? Então, vocês viram lá que são diversos os sintomas, né? Para cada um acaba desencadeando de uma forma, né? Outras pessoas, elas sentem só taquicardia, sudorese, né? Outras pessoas, elas acabam tendo tudo isso em conjunto ao mesmo tempo, às vezes não conseguem nem identificar o que está acontecendo, né? O que é muito comum, né? Porque nós não somos necessariamente, né, vocês, no caso, profissionais, então às vezes leva tempo para poder fazer essa identificação. Mas obrigada pelo seu relato, Isabela. Alguém mais, pessoal, gostaria de comentar? O que chamou a atenção no vídeo?
pode abrir o microfone, se vocês quiserem escrever também no chat. É super bem-vindo. Então, Marilda, é bem isso que a Isabela falou. Acaba que todo esse sentimento que a gente sente por conta da ansiedade acaba se tornando uma luta diária, né? Uhum. Cada um sente um sintoma. E eu acho que todo mundo que já passou por uma crise de ansiedade notou que são esses mesmos os sintomas. Uhum. Legal, Mayra. A Sandra escreveu aqui, né? Eu sinto muita tontura, enxaqueca quando estou muito ansiosa e vontade de comer, né? O Rafael, o medo constante de não ser alguém no futuro é algo recorrente, pelo menos para mim. Ok, pessoal. Muito bem. Acho que o que a gente pode extrair aí de informação desse vídeo, né? Eu chamaria a atenção de vocês quando ele fala que a pessoa ansiosa está sempre antecipando uma situação e uma situação catastrófica, né? Então, às vezes, a gente precisa observar o que a gente acaba antecipando e o tamanho dessa situação, se realmente ela é desse tamanho, né? E acho que observar também essa questão dos sintomas, porque muitas vezes a gente precisa de um pequeno ajuste aí, de uma busca especializada médica, por exemplo, e já consegue aí conduzir com mais controle a vida, né? E é isso. Então, vocês podem ir comentando aí pelo chat, né, ou abrindo o microfone, à medida em que vocês se sintam à vontade, né? Não precisa necessariamente contar aquilo que vocês não queiram, né? É mais para a gente ir conversando e podendo entender essa temática, que acaba sendo uma temática complexa também, né? Então, eu vou voltar aqui no meu roteiro para poder conduzir a nossa conversa. Tá? Nas nossas atividades, a gente tem também tido aí, nossas atividades lá na Unicamp, com os alunos, a gente tem tido aí o apoio de alguns profissionais como psiquiatras, né? Então, essas informações que eu trago aqui para vocês são informações aí de uma colaboração do Dr. Lucas da Mata, a partir de estudos de literatura. Mas antes de eu falar sobre isso, né, é importante que, a partir dos relatos que vocês colocaram, né, e a partir das informações que foram trazidas aí pelo vídeo, a gente identificar o que pode ser apenas uma sensação de medo, né, ou ansiedade num contexto, né, mais recortado, né, e aí a gente está falando da situação de prova, né, ou ainda o que pode ser sensações de medo e ansiedade que fogem do controle, né, que acabam interferindo no sono, que acabam interferindo na alimentação, nas relações com as pessoas. Né? Então, tem diferença essas duas situações. Uma situação que acaba sendo uma ansiedade que a gente chama de uma ansiedade mais adaptativa, frente a uma situação nova, né, uma situação que não se sabe exatamente todas as respostas, que é necessário desenvolver aí outras competências e outras habilidades para poder enfrentá-la, mas passíveis de desenvolvimento. E quando é uma situação que a pessoa sozinha não está conseguindo fazer esse enfrentamento e tem se alongado, né, tem persistido, tem sido intenso. Então, nessa segunda situação, é necessário uma busca de ajuda especializada médica, tá? Existem alguns fatores que acabam potencializando, que a gente chama então de fatores de risco, né? Por exemplo, uso abusivo de cigarros, né? No tabaco, no caso, né? Ou álcool, né? Ou cannabis, né? Ou às vezes muita solidão, evitação de situações sociais, né? Ou muito estresse, situações muito adversas, né? Acho que a pandemia acaba entrando aí nesse fator, né? Então,
Por outro lado, é importante que a gente também tenha, né, ou busque desenvolver o que a gente chama de fatores de proteção, né, que são fatores que vão dar algum equilíbrio na nossa rotina, no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Então, por exemplo, desenvolver uma rede de contatos com colegas, né, ou com amigos, pessoas de confiança, né, desenvolver essa socialização, ter esse suporte social para a gente perceber que nós não estamos sozinhos, que existem outras pessoas que podem ter sentimentos semelhantes, né, e que juntos, com apoio, podem se sentir mais fortalecidos para o enfrentamento, desenvolver algum tipo de atividade física, né? Eu sei que agora com a pandemia isso tem sido assim, um desafio, né? Eu também me coloco nessa condição, mas qualquer que seja a atividade física vai ajudar a fortalecer esse fator de proteção. Então, aí entraria estratégias de enfrentamento, né? Outras práticas que a gente chama de práticas integrativas, como meditação, que envolve exercícios de respiração, cuidar da alimentação, ter uma dieta saudável, né? Então evitar aí alimentos muito industrializados, né? Ou muito gordurosos, doces, e diminuir o consumo aí de cafeína, que acaba sendo aí um potencializador aí de estresse, né? Então, acho que a gente começa a pensar pela intensidade, né, e os sintomas que a gente tem enfrentado aí de ansiedade e aquilo que está sob nosso controle, né? Então, a maior parte desses fatores de risco, né, na verdade, a gente consegue fazer algum tipo de controle, né? Da mesma forma, os fatores de proteção. Então, seria um conjunto de iniciativas, de uma postura ativa, né, de vocês enquanto estudantes, né, enquanto jovens na formação, que podem fazer pequenas mudanças, né, ao longo aí da vida acadêmica e que certamente vocês sentirão algum tipo de diferença, né? Então, nosso recorte, né, é falar aqui sobre a ansiedade frente às avaliações, né? Então, a gente sabe que fazer uma avaliação não é uma tarefa fácil para a maior parte das pessoas, né? É sempre uma situação de risco, né? Sempre uma situação de dúvida, né? Sempre uma situação assim de te colocar à prova, né? De tudo que você já fez, né? Então, culturalmente, né? A prova ela já não tem assim uma conotação muito positiva, né? A gente sabe disso. Mas como que ela pode ser definida, né? Em termos de conceito? Então, a gente diz que são sentimentos desagradáveis, né? Um estado emocional que tem componentes fisiológicos e comportamentais, e que é experimentado por ocasião de testes formais ou outras formas de avaliação, tá? Então, esse grifo aqui do fisiológico e do comportamental, ele é muito importante para a gente poder entender a forma como ele acaba desencadeando em termos de sintomas. Então, a gente diz também que é uma disposição individual, né? Ou seja, de acordo com a história de vida de cada um, né? Pode ser que vocês tenham histórias de sucesso que acabam interferindo, e aí quando você tem uma situação mais de insucesso, isso acaba tendo um impacto muito grande, né? Ou de repente já tem aí um conjunto de histórias de insucesso, isso vai se agravando. Então, depende muito também dessa questão da experiência, né, e do próprio componente biológico de cada um. Algumas pessoas elas são mais suscetíveis a serem ansiosas, né, por uma questão que é biológica do próprio organismo, por uma questão que é mais de traço também, né, de personalidade, né, algo mais voltado à característica da pessoa. Então, algumas pessoas elas acabam sentindo de uma forma mais intensa e frequente, né? Geralmente com preocupação, com pensamentos irrelevantes, né? Muitas vezes são aqueles esquemas, né, de pensamentos que não tem muito sentido, né? Ou que às vezes a probabilidade daquilo acontecer é muito baixa, e que tudo isso vai interferir na atenção, concentração e na realização das provas, né? É o que justifica
o famoso branco, né? A gente acaba não conseguindo fazer a prova porque acaba sendo invadido aí por outros pensamentos que acabam desfocando a nossa atenção. Tem esse gráfico que está colocado aqui no slide, que eu gosto muito de mostrá-lo, né, e de apresentá-lo, porque ele nos dá um pouco assim da questão do controle da ansiedade. Tá? A gente tem colocado aqui a ansiedade como uma vilã, né, mas na verdade ela não é tão vilã assim. Tá? Então, se vocês olharem, a gente tem lá na ponta uma pobre performance, quando eu tenho uma alta ansiedade, e eu tenho uma pobre performance, né, ou seja, um baixo desempenho, quando eu tenho uma baixa ansiedade também. Tá? Então, a ansiedade, ela pode ser uma aliada se ela estiver sob controle. Tá? Então, sabe aquela sensação de euforia, né, de você querer fazer alguma coisa, né, de te impulsionar, de te envolver? Essa ansiedade que a gente chamaria de uma ansiedade adaptativa. Tá? Porque também, se não houver nenhum tipo de preocupação, né, nenhum tipo de envolvimento, a gente acaba também não desenvolvendo estratégias, né, não fazendo aí, não tendo atitudes, né, e comportamentos relacionados ao estudo, né? Porque se tudo pode ser feito de alguma outra forma, a gente acaba também não tendo essa preocupação. Então, o ideal, né, em termos aqui didáticos, seria ter uma ansiedade moderada, né, em termos de intensidade, para poder, então, desenvolver controle, para poder ter envolvimento, né, e para poder ter aí um equilíbrio de todas as tarefas. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Deixa eu só, é que eu não consigo mais ver chat, eu só voltar aqui um pouquinho. Está fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês? Está dando para acompanhar? Beleza, Letícia. Ok, Rafael, Isabela, tá ótimo. Isabelle, Sandra, Stephanie, muito bem, beleza. Então, vou continuando aqui, tá? Então, vamos lá. A gente diz que a ansiedade, ela tem dois fatores, né? A gente fala que a ansiedade ela é um fenômeno bidimensional. Um primeiro fator que a gente chama que seria o fator cognitivo, que são os pensamentos. Então, geralmente são pensamentos sobre uma consequência muito ruim, né? Então, possibilidades de insucesso, dúvidas sobre a própria competência para realizar as tarefas, né? Então, o que seriam exemplos, né? Acho que um pouco do que vocês foram descrevendo também lá na atividade inicial da nossa conversa aqui, vai representar bem esses pensamentos. Eu tenho aqui outros exemplos, né? Então, eu fico me perguntando se o meu desempenho será bom o suficiente, né? Enquanto estou fazendo uma prova, eu fico pensando quão difícil ela está. Eu me preocupo com os resultados, né? Não que não deva se preocupar, né? Mas é o quanto que isso está interferindo na sua atenção, no seu engajamento, na sua realização. Eu fico preocupado com a possibilidade de ter entendido mal a tarefa, né? Então falta segurança, facilmente perco a minha linha de raciocínio, tá? Então são esses alguns exemplos, né? E tantos outros mais que a gente pode dizer aqui, que faz parte então desse processo de ansiedade, né? E o outro fator que a gente chama de emotividade, ele está mais relacionado à questão fisiológica. Então, ele vai incluir suores, tensão muscular, né? Então, você faz a prova, termina um dia muito cansativo, você está com o corpo dolorido, né? Isso por conta da tensão, né? Às vezes você não consegue nem, está muito cansado, né? Não consegue respirar direito, né? O ritmo do coração está bastante acelerado, né? Então, tem alguns exemplos aqui de sintomas fisiológicos. Sinto frio na barriga, né? Sinto o meu estômago embrulhado, às vezes as pessoas acabam tendo ânsia, coração acelerado, dor de cabeça, músculos tensos, né? Ou necessidade de ir ao banheiro várias vezes ao dia, né? Além daquilo que seria aí o habitual. Então,
muitas vezes, tudo isso acontece junto, né? São sintomas fisiológicos e emotivos também, tá? Ai, desculpa, pessoal. Então, a ideia seria vocês tentarem responder aqui um pouco, né? Se vocês sentem algum desses sintomas, acho que vocês já foram falando ali também, à medida que a gente foi... A gente começa a tossir em época de Covid, assusta todo mundo, né? Ainda bem que a gente está no remoto. À medida em que vocês foram fazendo aí a própria avaliação, início da nossa conversa, né? Então, diz respeito àquilo que é emotivo, né? Outros exemplos, desconforto no corpo, né? Coração bater mais rápido, né? Ou tristeza, raiva. A questão é o quanto que isso está acontecendo, né? Todo dia, né? Mesmo quando não tem prova, né? Será que a gente está sempre nessa sensação de tensão, né? Ou ainda, pensamentos como sobre o desempenho dos outros alunos, né? A gente acaba se comparando o tempo todo, né? Isso acaba sendo inevitável, mas a questão é o que eu faço com essa comparação, né? O quanto que isso pode me ajudar, ok, né? Talvez ainda não tenha um objetivo, não tenha chegado ao meu objetivo acadêmico, né? Mas eu posso trabalhar para isso. Preocupa-se com perguntas que você não pode responder, né? Pensa sobre coisas ruins que pode acontecer. Então, esses seriam aqui outros exemplos para ajudar a avaliar esse nível de ansiedade, né? Então, se isso acontece muitas vezes, né, ou acaba interferindo, como eu disse, no sono, na alimentação, ou na própria relação com as pessoas, merece aí um ponto de atenção, tá? Então, pessoal, para continuar, eu trouxe aqui para vocês um trecho de um material para a gente poder fazer uma leitura compartilhada, que é um livro, uma carta, né, a gente chama de Cartas do Gervásio ao seu umbigo. Tá? O Gervásio, ele é um estudante universitário, ingressante, e ele escreve cartas para o seu umbigo. O que dá para entender dessa analogia? O que vocês me diriam? Alguém gostaria de comentar? Ou dizer assim, o que vem na cabeça, né? Quando eu falo escrever cartas para o seu umbigo. É porque o corpo que está em torno ali do seu umbigo é o seu mundo, no caso? Isso, exatamente. Quem está falando comigo? Como A Mayra? Mayra, isso. Tá? Então ele acaba escrevendo cartas para ele mesmo, Mayra. Né? Então o que isso quer dizer? Na verdade, ele vai escrevendo e como forma de reflexão, né? Como forma de pensar sobre o pensar, né? E sobre forma de tentando identificar o que acontece ao seu redor, como que ele lida aí com a vida na universidade, né? Porque o Gervásio, ele é um estudante universitário, e ele vai escrevendo cartas para ele mesmo, justamente para poder entender e ajudá-lo nesse processo que é estar na universidade, que é pensar aí sobre estratégias de enfrentamento, né, sobre fazer uma adaptação, né, afinal de contas, possivelmente no ensino médio ele se sentia bem ou ele tinha bons resultados e não tinha aparentemente nenhum tipo de dificuldade, né, e a hora que chega aí na universidade ele se depara com alguns desafios, dentre eles, por exemplo, a ansiedade frente às provas. Então, é um livro, né, na verdade, o Cartas do Gervásio ao seu umbigo, e ele tem um conjunto de cartas que ele vai escrevendo sobre diferentes temáticas, né, que eu trago aqui para vocês, é justamente sobre a ansiedade. Então, eu vou fazer a leitura compartilhada, vai aparecer aí para vocês, e minha orientação é que vocês ouçam, que vocês registrem alguma parte, alguma ideia, né, algum trecho aí que vocês
que chame a atenção de vocês, tá? Eu vou pedir ajuda para a Michele, para a gente fazendo o intercâmbio aí da leitura das cartas. Pode ser, Michele? Michele? Acho que a Michele não me ouviu. Mas tudo bem, pessoal, eu vou fazendo aqui com vocês e me acompanhe, tá? Então, na verdade, são trechos da carta que eu selecionei para a gente poder entender. Durante o exame, fui assaltado por pensamentos que me afastavam definitivamente dali. Lembro-me de que pensei como seria bom se o relógio se adiantasse 3 horas e já tudo tivesse terminado. A verdade é que, apesar de não mexer um músculo, o meu pensamento vagueava, esbanjando o tempo sobre o olhar implacável do relógio. Pelo visto, essa ansiedade não surge apenas durante as provas. Também nos ataca antes do exame, corroendo-nos a capacidade de nos concentrarmos no estudo, de conseguirmos organizar a informação nova e a de ligarmos aos conhecimentos que já possuímos. A ansiedade tem o poder fantástico de nos desfocar, de nos levar a pensar no tempo que já não temos para estudar e não no que ainda nos resta. A ansiedade, ela movimenta-se no terreno da dúvida. Será que vou conseguir passar? E se a prova cair aquela matéria que eu não estudei bem? E se os exercícios e os problemas forem difíceis e incompreensíveis? E se eu tropeçar nas armadilhas da escolha múltipla? E se os meus dedos paralisarem? A ansiedade é como a corda de uma viola. Tem uma tensão ótima. Se estiver frouxa, o som sai distorcido. Mas se muito esticada, a corda rompe-se, escondendo a voz do som. Então, essa era aqui um pouco dos trechos, né? Vou voltar aqui para continuar a conversa com vocês. Eu selecionei algumas. Alguns parágrafos, né, na verdade. Estou voltando aqui. Rafael, é isso mesmo, tá? Estou vendo aqui você escreveu. São cartas que ele faz para si mesmo, ok? Pessoal, algum trecho, alguma ideia que vocês, do que eu li, que vocês gostariam de comentar? Boa tarde, tudo bem? Oi, Letícia, boa tarde, tudo bem, e você? Tudo bem também. Comigo sempre acontece essa questão de pensar mais no tempo que eu não tenho, sabe? Em vez de conseguir uma forma de ajustar tudo dentro do tempo que eu tenho. E isso, nossa, isso acaba comigo, me consome demais. Ok, muito bem. A Rafael comentou aqui, né? Parece ser realmente uma carta de alguém que sofre ou sofreu com ansiedade. Muito bem. Alguém mais gostaria de comentar? É exatamente isso. Eu não sei quem foi a menina que falou, mas enfim, a gente fica procrastinando naquele tempo que a gente já perdeu, olhando para trás e pensando, nossa, eu perdi aquele tempo, né? Deveria ter aproveitado, ao invés de aproveitar
o tempinho que a gente tem ali, ainda que seja pouco, né? Uhum, exatamente. Tem um trecho, pessoal, que ele fala assim, né? A ansiedade, ela se movimenta no terreno da dúvida, tá? Então, o que isso significa, né? Que a gente precisa se fortalecer, né, em termos de preparação para poder amenizar, né, ou criar algum tipo de controle. Quando a gente fala de ansiedade, frente às avaliações, né, a gente fala em termos de compreensão, né, do que acontece, né, em termos de sintomas, né, em termos do contexto, né, no qual a pessoa está inserida, né, aí no caso o ensino superior, né, o curso, né, cada curso acaba tendo a sua própria particularidade, né, alguns cursos acabam sendo talvez cursos mais intensos, né, outros menos intensos, enfim, né, cada curso acaba tendo a sua própria característica. Mas a gente precisa também pensar em termos de o que eu posso fazer em relação a isso, né? E aí a gente acaba incluindo um termo que se chama autorregulação da aprendizagem, que é uma postura, né, mais ativa do estudante e que ele consiga fazer mudanças em relação ao seu modo de estudar, né? Muitas vezes a ansiedade ela acaba sendo desencadeada por uma dificuldade de adaptar estratégias de estudo, né? Ou uma dificuldade de ampliar as estratégias de estudo, né? Então, muitas vezes a gente conhece algumas ferramentas, né? Eu costumo dizer, a gente tem uma sacolinha lá de ferramentas, né? Muitas vezes essa sacolinha não é suficiente, eu preciso ampliar essa sacolinha para poder fortalecer, né, o que a gente chama então de crenças de autoeficácia, né, e o próprio processo de estudo. Para isso, existe uma estratégia que a gente chama de PLEA, é um acrônimo. O PLEA, ele é um ciclo que, na verdade, vocês fazem, né, todo mundo faz, né, talvez de uma forma mais intuitiva, né, mas ele pode ser feito de uma forma mais deliberada, mais refletida, né, ou mais ativa. Então, seria o PLEA, o planejar, o executar e o avaliar, né? Seriam 3 momentos. Então, como que eu planejo o meu estudo? Né? Como que eu executo o meu estudo e como eu avalio? Né? E o avalio no sentido de promover mudanças, né? Promover alterações ou até manter aquilo que já foi colocado. Né? Então, no planejamento, eu preciso definir o meu objetivo. Né? Qual que é o meu objetivo em relação ao conteúdo da disciplina X? Né? Pode ser que eu precise, né, ou que eu tenha aí o interesse de fazer um estudo mais aprofundado, ou seja, com mais estratégias, com mais conhecimento, né? Ou pode ser que meu objetivo não, só quero passar nessa disciplina, né? De repente não é uma disciplina assim que vai ter um impacto, né? Que não vai requerer aí pré-requisitos para as próximas disciplinas. Então, essa definição de objetivos acadêmicos, ela é muito importante, porque isso é o que vai direcionar também o nosso envolvimento em relação ao estudo. Então, eu posso fazer o planejamento e, a partir desse planejamento, colocar em prática, né? Executar. De repente eu posso fazer eu quero fazer só uma leitura superficial, desde que esteja de acordo com o meu objetivo, né? Ou não, de repente eu preciso fazer uma leitura de um texto que precise aí de mais investimento. Então, talvez só a leitura não seja suficiente, eu tenho que fazer um resumo, eu tenho que fazer um mapa conceitual, eu tenho que fazer perguntas e respostas, né? Eu tenho que buscar outras informações complementares àquela estratégia. Certamente isso vai demandar mais tempo, né? Certamente isso vai demandar mais esforço, mais atenção, né? Mas se estiver dentro dos meus objetivos, ok. Né? E aí eu avalio se aquilo que eu planejei, se aquilo que eu executei foram atendidos. Tá? Então, assim, em termos de
processo ativo, né, de autorregulação, essa seria uma primeira etapa, né? O que eu posso fazer em termos de mudança, em termos de ações? Se não foi para esse semestre, que seja para o próximo, né? Então, é sempre a possibilidade de fazer algum tipo de alteração em relação ao meu estudo. Tá? Então, eu preparei aqui. Sandra se levantou a mão, pois pode falar. Não, professora, pode se identificar. Ah, foi por engano, tá bom. Ok, sem problema, tá? Então, deixa eu voltar aqui no meu roteiro. Faz sentido isso para vocês que eu estou falando? Ok, tá ótimo. Então, vamos pensar, né? O que a gente pode, se a gente fosse fazer uma divisão, né, em termos de mudanças, né, em termos de atitudes para poder começar a amenizar a ansiedade frente às avaliações, né? O que eu poderia mudar, né? Que tipo de ação eu posso ter para poder avançar e diminuir e começar a controlar essa ansiedade, né? Então, lembram-se, é sempre um conjunto de ações, né? Muitas vezes pode precisar de uma ajuda especializada, né? Mas pensando no meu planejamento do próximo semestre, né? A gente já está no dia 29 de junho, então acredito que vocês estejam ou no momento assim final, né, de avaliação, de realização de provas, né, ou estejam aí finalizando já o semestre, tá? Mas vamos pensar para o próximo, né? Que tipos de atitudes eu posso fazer para poder amenizar isso? Então, a ideia seria a gente criar aqui um conjunto de estratégias em 3 momentos, né? Antes da prova, durante e depois da prova, né? O que pode ser feito para poder amenizar dúvidas, para poder fortalecer aí a sensação de segurança frente ao conteúdo estudado? Então, a gente falou do branco em relação à prova, mas também se não houver uma preparação antes a ela, não tem o que recuperar, né? Então, é necessário esse estudo ao longo do semestre, né? A gente trabalha com 2 perspectivas, um estudo gradativo, com ritmo e frequência ao longo do semestre, e um estudo de véspera, que seria aí o estudo de revisão, né, de esclarecimento de algumas possíveis dúvidas. Tá? Então, a gente trabalha com essas 2 perspectivas. É o mundo ideal? É o mundo ideal. Dá para fazer isso para todas as disciplinas? Depende muito da carga horária de cada um. Tá? Então, por exemplo, na Unicamp, os estudantes eles escolhem, né, as disciplinas que eles vão cursar no semestre, né? Então, alguns eles podem ter uma carga horária de 30, a gente chama de créditos, né? 30 créditos, né? Outros podem ter 4 créditos no semestre, né? O que corresponde aí provavelmente a horas-aulas. Então, depende muito também de cada um, da disponibilidade de cada um em termos de tempo, né? A gente sabe que muitas vezes o aluno precisa também conciliar o estudo com outras atividades, sejam elas profissionais, pessoais, né, ou mesmo extracurriculares. Mas a ideia é que a gente faça aqui uma construção dessas estratégias juntos, né, junto com vocês, de acordo com as experiências de vocês, né? Então, essa oficina também, ela tem como objetivo a gente poder compartilhar experiências, né? Não temos uma receita pronta, ninguém tem, né? Porque o que pode funcionar para um, talvez funcione melhor para o outro e nem tanto para o outro, mas o importante é que a gente consiga dividir, né, e compartilhar essas experiências para que a gente possa pelo menos experimentar. Por exemplo, nossa, nunca pensei em me preparar para uma prova de um jeito X.
né? Então, a gente começa também a experimentar novas formas de fazer essa preparação, que pode ser aí pela experiência do colega, né? Mesmo que seja para cursos diferentes, de cursos diferentes, né? Então, essa troca de informações, ela é sempre válida, né? Lembrando quando eu falei lá dos fatores de proteção, como a socialização, né? A rede de apoio, né? Muitas vezes a gente precisa aí do apoio de veteranos, né? De pessoas que já fizeram uma determinada disciplina e possa aí compartilhar experiências para a gente poder também fazer adaptações na forma como a gente se prepara. Então, para isso, pessoal, naquele mesmo Jamboard lá que vocês estavam, vou voltar aqui. Naquele mesmo Jamboard, se vocês andarem um pouquinho mais adiante, próximo frame, eu tenho lá preparado também um quadro que se chama Antes, em seguida Durante e Depois. Conseguem chegar até lá? Conseguiram? Querem que eu compartilhe aqui no link? Pode ser que vocês tenham fechado. No link não, no chat. Ó. Está aqui. Então, a ideia agora é que vocês coloquem aí as experiências de vocês, né? Preparo para antes da prova. O que eu posso fazer? Né? O antes pode ser muito antes, né? 1 mês antes, 2 meses antes, né? Ou 15 dias antes, né? Ou 10 dias antes, 1 semana antes. Tá? Durante a prova, o que eu posso fazer? E depois da prova, né? Então, quando a gente faz essa divisão aí temporal, né, isso também nos ajuda em termos de organização, né? É uma forma da gente poder desenvolver também controle sobre as nossas atividades acadêmicas. Tudo bem? Deu para entender? Ótimo, o pessoal já está fazendo aqui. Então, vou dar aqui uns 10 minutinhos para vocês irem colocando e eu já volto aqui para a gente poder discutir, tá?
Ok, Márcio, obrigada aí pela sua contribuição. Eu vou colocar lá, tá? Coloco lá para você. Ok, pessoal, estava acompanhando aqui a escrita de vocês. Depois desse material eu posso fazer o download e deixar um arquivo em PDF e aí e encaminhar para vocês depois também terem aí como material de apoio, tá bom? Muito bem, eu vou voltar aqui no meu roteiro para poder complementar um pouco do que vocês colocaram, né, em termos de estratégia, né, de possíveis mudanças, do que pode ser feito nesses 3 momentos que estão relacionados aí à realização da prova. Algumas coisas podem parecer óbvias, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, acho que vocês já ouviram isso, né? E talvez também vale pensar, né? Muitas vezes os alunos sabem o que precisa fazer, né, como precisa fazer. A pergunta é: por que será que eu não consigo ativar aí a minha motivação para poder realizar? Então, eu li o que vocês colocaram, acho que está bastante pertinente. Eu vou tentar complementar algumas coisas aqui, pensando nesses 3 momentos, tá? Então, antes da prova, como eu disse, pode ser em qualquer momento, né? Seja 2 meses antes, 1 mês antes, né? Um dia antes. Lógico que a gente também precisa equilibrar, né, e pensar assim, o que pode ser feito 2 meses antes, 1 mês antes, né? Se eu colocar um estudo muito intenso e muito extenso de véspera, então realmente não vai dar para poder ter uma compreensão, uma assimilação daquele conteúdo. A gente precisa desse tempo, dessa construção, para que o conhecimento seja absorvido, tá? Então, antes da prova, né, manter o estudo regular e ao longo das semanas, né, mesmo que seja um começo, né, mesmo que seja uma vez por semana. Né, então, de que forma que eu posso distribuir isso ao longo da minha jornada, da minha semana, da minha agenda acadêmica? Então, o preparo, ele é um elemento crucial, tá? Ele é extremamente importante, é a base para poder manter esse controle
da ansiedade, principalmente se a informação for muito complexa. Ela vai exigir da gente mais tempo, né? Então, eu lembro de alguns relatos do nosso exercício inicial, de vocês dizendo sobre, não tenho tempo suficiente para compreender, né? Eu fico preocupado de não compreender dentro do tempo. Então, de repente, a estratégia que está sendo usada, ela precisa ser modificada, né? Precisa ir, ou pensar, será que falta algum conhecimento prévio que eu não tenho e que eu preciso, então, fortalecer, né? Ou será que eu estou destinando tempo suficiente para poder realizar esse estudo? Então, essas são algumas perguntas para vocês pensarem, né, e poderem promover essas mudanças, tá? Reservar mais tempo de estudo para a semana anterior à prova, né? Então, a gente sabe que, mesmo que haja essa revisão, né, mesmo que o estudo seja regular ao longo do tempo, essa revisão também ela é importante. Então, crie guias de revisão, né, olhe os tópicos principais, leia notas, né, explique para as outras pessoas. Essa estratégia é uma estratégia muito potente, né? Porque quando a gente explica, a gente precisa pensar o que entendeu para poder fazer essa explicação, né? E isso vai exigir um aprofundamento, uma abordagem menos superficial para poder fazer essa explicação ao outro, tá? Algumas atitudes frente à avaliação. Então, o modo como você percebe a prova, né, o peso que você dá nela, não que ela não seja importante, isso acaba interferindo também no modo como eu me relaciono com a prova. Então, tente pensar mais no presente, né, nem tanto no passado, nem tanto no futuro, né? Então, se for uma disciplina que não deu certo, que não funcionou, né, que não teve um bom desempenho, a gente vai olhar daqui para frente, tá? O que pode ser feito daqui para frente? Aquilo que já aconteceu, a gente não consegue mais fazer mudanças. Então, é importante redirecionar seus pensamentos para aquilo que você está fazendo nesse momento. Tá? Então, enxergue a prova de um modo mais, não necessariamente leve, né, mas pensar que essa prova, ela também pode ser um instrumento para você rever a forma como você está estudando, né, e o que você está aprendendo. Então, ela pode funcionar também como um processo, como uma etapa da sua aprendizagem. Então, esse feedback, ele serve para você não personalizar a prova, né, você não é a prova. Né? Muitas vezes a gente acaba se caracterizando pelos insucessos, né? E não olhando para aquilo que já funcionou, aquilo que deu certo. Né? Então, assim, uma prova não te resume, né? Essa é a ideia. Né? E o que pode ser feito daqui para frente. Então, o modo como você reage fisicamente, né, durante a prova também interfere na ansiedade. Então, procure observar a sua respiração. Como que você está respirando, se você está conseguindo fazer uma respiração mais profunda, tentar fazer algum tipo de relaxamento, né? Muitas vezes a gente está muito envolvido, né? Muito tenso com aquela situação e não consegue nem fazer uma respiração adequada, né? A gente acaba ficando mais afobado. Então, tente fazer exercícios de relaxamento, de respiração, para que isso vá ajudando na forma como você está lidando com esse momento de avaliação fisicamente, né, para que isso também ajude no processo de realização da prova. Durante, né, chegou a prova. Tem uma questão antes da prova que os alunos falavam muito, né, e quem nunca, né, viveu uma situação como essa. Muitas vezes a gente estuda e chega no dia da prova, isso lembrando quando tudo era presencial, né, acho que agora no remoto isso também pode ter acontecido. Você estudou, chega lá na porta da prova, todo mundo lá se preparando, né, tentando se concentrar, aí chega alguém e te faz uma pergunta sobre um conteúdo X, e aí você, nossa, não consegue achar a resposta, né, não consegue. Então isso já desestrutura totalmente, né, se você achava que você estava preparado, essa pergunta, né, se for alguém que tira notas muito boas ainda da sua turma, isso vai te desmoronar, né? Então, cuidado com alguns gatilhos, como este, por exemplo, né? Tente evitar esse tipo de situação, né?
vai para a prova na hora de chegar lá e fazer de fato, né? Evitar algumas coisas que podem te desconcentrar, como essa, por exemplo. Tá? O mesmo acontece no final, né? Terminou a prova e aí fica, né, aquela coisa, nossa, o que você pôs nessa? Qual que era a resposta correta? Né? E você vai vendo, nossa, eu não pus isso, não fiz aquilo. Né? Mesmo que não seja o gabarito oficial, isso acaba tendo um efeito, né, muito intenso também, provocando aí sintomas de ansiedade. Vamos pensar, durante a prova, né? Você está lá para fazer, realizando a prova. Aquelas coisas básicas, né? Que a gente já sabe, mas muitas vezes precisa ser dito, né? Então, levar os materiais, e mesmo agora nem tanto, né? Mas de repente o local, né? O ambiente que você vai fazer a prova, o equipamento, tudo isso é importante para você poder fazê-la. Quando está preenchendo, né, tentar ter uma geral em relação a essa prova, né, ver quais são os tópicos, tentar fazer algum tipo de registro, fazer uma leitura, às vezes mais de uma leitura, porque muitas vezes tem alguma pista, tem alguma informação ali que possa te dar o gancho, né, para você escrever ou para você resolver algum tipo de exercício, né, tente fazer um monitoramento do tempo que você vai usar para fazer essa prova. Muitas vezes a gente não acaba reservando tempo para poder revisar a prova, e muitas vezes nessa revisão a gente acaba encontrando erros, né, ou percebe que deixou uma em branco, né, ou anotou uma coisa, respondeu outra. Então essa revisão, ela é importante também, tá? Procure palavras-chave ou frases que apontem alguns indicativos para a resposta correta, né? Que tipo de prova é essa? Né? Será que eu me preparo também para o tipo de prova? Será que é uma prova só dissertativa? Será que é uma prova mais objetiva? Né? Que pistas eu tenho aí das aulas, né? Ou do professor, para eu poder fazer esse preparo? Né? Eu vi que vocês colocaram esse tipo de pista lá no Jamboard também, ela é importante. Né? Muitas vezes a gente tem umas pistas, isso aqui é importante porque, né? Aí tem lá a fala do professor. Então, fazer esse tipo de registro durante as aulas, né? Então, vejam, né? Aparentemente pequenos detalhes que acabam fazendo grandes diferenças, tá? Muitas vezes é um ajuste ali na sua preparação para a prova que você já vai perceber a diferença para poder sentir-se melhor, tá? De repente você tem pouco tempo para realizar a prova, precisa adaptar as estratégias, né? Precisa fazer algumas anotações para poder apenas revisar, né? Ou de repente você tem mais tempo, né? Ou de repente você lê e já tem algumas ideias do que responder, anota, faz um conjuntinho ali de palavras-chave para você não perder, né, a informação. Muitas vezes a gente está tão preocupado, né, com o tempo, né, ou ainda com, quero me livrar logo disso, né, quem nunca, né, vamos fazer logo essa prova para acabar logo com isso e poder seguir a vida. Então, muitas vezes, essas estratégias aí de realização e de escritas nos acalmam. Eu falei da questão da respiração e do relaxamento, vale para a hora da prova também, né? Se percebe que está ali mais alterado, né? Faz uma pausa, né? Disfarça. Agora, né, em casa pode fazer do jeito que for, né? Dá para fazer essa respiração assim um pouco mais profunda. Câmera desligada, microfone, tá tudo bem, né? Mas muitas vezes a gente precisava fazer isso no presencial, né? Também é possível, né? Dá uma disfarçada lá, respira para poder se concentrar, focar, né? Tomar cuidado com os esquemas, né, de pensamentos que acabam desfocando e deixando a gente mais inseguro na realização da prova. E, finalmente, o depois, né? Então, já entregou, já fez, né? Não tem mais o que ser refeito, a ideia agora é descansar, né? O descanso ele também faz parte da preparação para a prova seguinte, né? Você precisa dar esse intervalo, você precisa dar essa pausa, né? Até para que você consiga aí recuperar as informações. Recebendo o resultado da prova,
reveja o que funcionou, reveja o que deu certo, né, o que precisa de adaptação, né, o que errou, por que errou, né, a gente sabe que tem diferentes tipos de prova, né, provas que são mais gerais, provas que são mais, a gente chama de provas que caem notas de rodapé, né, aquilo que você nunca imaginou que ia cair, caiu, por exemplo, né, então, de repente, buscar provas de anos anteriores para resolver, né, fazer essa preparação também te ajuda. E lembrando, você não é a prova, né? Não se resuma à prova, mesmo que ela, quando ela não deu certo, né? Pense no que pode ser feito daqui para diante. Então, voltando aqui um pouquinho no Jamboard, né, que vocês prepararam, muito legalzinho aqui, deixa eu ver, olha, o antes, assim, acho que vocês contemplaram, né, estudar a matéria a partir de tópicos, aula dada, aula estudada, antecipação dos estudos, né, o durante, tentar se acalmar, respirar, manter a calma, manter a concentração, ok, tudo bem. Eu acho que é isso, pessoal. Acho que tanto eu quanto vocês, a gente contemplou aí um pouco desses 3 momentos muito importantes, tá? Então, retomando, né, e frisando, a ansiedade, ela gera métodos mais superficiais de codificação e recuperação, como as falhas nos métodos de estudo provocam ansiedade nas provas. Então, nesse contexto, né, de avaliação frente às provas, ela tem uma relação muito forte e direta como o modo como eu me preparo. Então, a gente precisa, em termos de controle da ansiedade, atuar em várias frentes, né? Então, eu indiquei lá os fatores de proteção, e aqui eu indico também para vocês essa preparação quanto aos métodos de estudo nesses 3 momentos, tá? Antes, durante e depois. Eu achei que essa figura representa bem quando a gente fala de objetivos, né? Então, a gente tem aqui 2 escadas. A gente costuma dizer que os objetivos, eles precisam ser fatiados, né? Eles precisam ser de curto, médio e longo prazo. Então, se a gente coloca alguns objetivos muito distantes, né? Se de 0 eu coloco um objetivo para tirar um 10, eu posso correr um risco assim de não atingir, né? Não que seja impossível, né? Mas se eu coloco objetivos mais curtinhos, né, eu vou conseguindo avançando e conseguindo concretizá-los. E isso é muito importante porque isso tem um impacto na minha motivação, né, na forma como eu acabo realizando e me envolvendo nas tarefas. Então, isso vai me fortalecendo, ao passo que se os objetivos eles estão mais distantes e eu não consigo concretizá-los, isso também me impacta, né? Eu vou aí abrindo espaço para sensação de fracasso, né? Sentimentos de insegurança e a ansiedade também, tá? Algumas outras estratégias assim mais técnicas, né, como a gente chama de diálogo interno construtivo, que substitua o componente de preocupação, tá? Então, se eu acho que todo mundo está terminando a prova, né? Isso acontecia muito no presencial. Todo mundo terminando a prova e eu ali ainda no meio da prova e o tempo avançando, né? Então, a gente precisa... Então, assim, já começa a vir um monte de ideias, né? Nossa, não sei, nossa, não estou conseguindo, nossa, deve estar fácil, só para mim está difícil. Não é bem assim, né? Pode ser que as pessoas estejam entregando porque não fizeram, né? Ou porque fizeram de qualquer jeito, né? Então é importante ir substituindo e fazendo esse diálogo interno construtivo. Não, eu estudei, eu me preparei, preciso me concentrar na realização desse trabalho. Falta quanto tempo? Vamos lá, né? Então ir quebrando esses esquemas mentais por meio desse diálogo interno que vai nos consumindo, né? Também tentar criar alternativas para aquilo que esteja aí mais preocupante, tá?
e fortalecer aí a sensação de capacidade, né, de conseguir alcançar o objetivo. Aqui, como eu indiquei para vocês, né, vocês podem encontrar tanto no nosso site do SAI, depois eu posso disponibilizar, quanto em outros lugares também, técnicas de relaxamento, de respiração. Tem uma autora bastante conhecida que se chama Marilda Lippe, ela tem bastante material aí disponível e material assim bem reconhecido, fica aqui a sugestão. Então, se necessário, busque ajuda com o professor, coordenador do seu curso, né, monitores, veteranos, colegas, né, ou outros suportes que vocês tenham na universidade, na família, né, nas redes sociais. Então, é sempre importante essa busca de ajuda. Eu vou deixar aqui também como sugestão alguns materiais que foram produzidos por uma rede de pesquisadores e professores da área da psicologia, chamado de Força Tarefa da Psicovida. Eu posso encaminhar depois essas cartilhas. São cartilhas de compreensão acessível, né? Não é nada muito complexo tecnicamente, e acho que são informações importantes. Tá? Então, tem a cartilha sobre enfrentamento do estresse, sobre adaptação ao ensino superior na pandemia, enfrentamento de estresse na pandemia, né? Sobre habilidades sociais para melhores relações interpessoais durante o enfrentamento da pandemia. Tem esse material aqui que foi desenvolvido também por nós lá da Unicamp, sobre boas práticas, né, para a promoção do bem-estar na universidade. E eu deixo aqui o meu contato, caso alguém queira me escrever, conversar, eu sigo à disposição. E aqui um pouco dos materiais que a gente utilizou. E, pessoal, então eu abro aqui um espaço para vocês, caso alguém queira perguntar, comentar alguma coisa, estou à disposição de vocês. Aqui está muito frio, tá? Aqui esfriou, estava mais quente, agora o tempo está nublado e bem friozinho. Até fui colocar a blusa. Marilda, eu queria fazer uma pergunta. Como que o estudante pode identificar que essa ansiedade pré-prova é uma ansiedade natural, né, normal, de um contexto de avaliação, da importância que a prova tem para a vida deles acadêmica, e quando passa a ser algo preocupante, que ele deveria, então, procurar ajuda de um profissional? Dois fatores, Michele, são importantes, né? A intensidade e a frequência, né? Então, se de repente é algo que se alonga, né? O semestre todo, todas as provas, todas as disciplinas, muito intenso, né? Então, por exemplo, ânsia de vômito, né? Ou muita dificuldade para dormir. O sono ele é fundamental para se preparar para as provas, né? E para o próprio estudo, né? Porque é um momento que o seu organismo vai aí descansar, relaxar, e muitas vezes a ansiedade ela acaba interferindo muito nesses processos psicológicos e biológicos básicos, como a própria alimentação e o sono, né? Então, se está interferindo, né, de modo intenso e frequente, já precisa de uma avaliação especializada, né? Então, muitas vezes, se a pessoa não conseguir decidir isso sozinha, ela pode pedir ajuda para colegas, né? Ela pode contar aí para as pessoas que ela tem mais proximidade, que ela confia mais, ou mesmo procurar direto aí um profissional que ele certamente ele vai conseguir fazer essa avaliação, né? Então, se é algo persistente, né? Então ela tenta, talvez ela reconheça que não tenha estratégias suficientes de enfrentamento, mas ainda tente fazer mudanças e não consegue
fazer essas mudanças, implementar essas mudanças, né, ou ver os resultados dessas mudanças, é algo que acaba persistindo, então ela já pode procurar uma ajuda especializada. E principalmente agora na pandemia, né, todo mundo muito mais sensível, mais tenso, né, acho que agora até um pouco menos, né, pelo menos a gente já vê um pouco de luz aí no fim do túnel, né, vacina chegando, mas Sim. ainda a gente tem um tempinho para percorrer, né, até chegar próximo do ideal aí. Tá. Depois manda para a gente esse material das cartilhas, né, do Psicovida, que a gente pode compartilhar com o pessoal no e-mail deles também. Compartilho sim, ele foi criado justamente por isso, para poder chegar nas mãos das pessoas que são leigas, né, no assunto, e poderem, com informação de qualidade, promover mudanças, né, buscar equilíbrio aí na vida delas. Com certeza, mando para você. Pessoal, querem fazer perguntas? Podem abrir o microfone ou mandar no chat. Acho que o pessoal foi falando também, né, durante a sua fala. Marilda, eu queria agradecer novamente a sua participação. A palestra foi excelente, eu acho que foi do início ao fim do tema, né, foi bem aprofundado, já falou inclusive sobre a preparação para a prova, né, como forma de lidar com a ansiedade. Pessoal, a gente fica à disposição também, se vocês tiverem dúvidas, se quiserem conversar mais sobre o assunto. Como a Marilda falou, tem o serviço de psicologia na praça, também tem o apoio pedagógico, então, aqueles que depois da fala da Marilda identificarem, né, que estão numa situação mais preocupante, procurem o serviço também para orientação e, se for necessário, para acompanhamento. Marilda, novamente, obrigada, um abraço, e você contribuiu bastante com a discussão. A gente tem uma outra atividade prevista sobre preparação para a prova, acho que vai ser uma continuidade bacana da sua fala. O pessoal está agradecendo no chat também, elogiando sua fala, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, pessoal, pela participação, pela paciência. Final de semestre o pessoal já está mais cansado também, né? Todo mundo assim aguardando ansiosamente pelas férias, inclusive nós, né? Mas está chegando, pessoal. Acho que é um momento aí de reflexão também, de ajudar a pensar no próximo semestre. Sim, com certeza. Gente, um abraço, obrigada por vocês terem participado. Abraço, Marilda. Saudade de encontrar pessoalmente. Eu também.